Primeiro nós temos o Sky Dancer. Sky Dancer era pequenas bonecas fadas com asas. Ao girar uma cordinha, elas saíam girando pelo céu. Porém, suas asas de plástico sem controle já provocaram ferimentos como cegueira e cortes severos no rosto. Eu nem preciso dizer que dava para perder até um olho. E depois nós temos o Magnetics. Magnetics era um conjunto de brinquedos que permitia construir coisas a partir de peças pequenas, magnetizadas, viu? Porém, ocorreu que algumas crianças que não tinham a idade apropriada para brincar com isso, acabaram engolindo as pequenas peças, ou colocando elas no nariz, o que fez com que o brinquedo passasse de ser divertido para ser muito, mas muito perigoso. Nós temos o Aqualancior. A pequena boia inflável para crianças tinha um defeito de fabricação terrível, o que fazia com que ela rasgasse facilmente, fazendo com que os bebês afundassem e provocasse risco de afogamento nas crianças e poderia, claro, levar eles até a morte. Depois nós temos os dardos Javelin. Esse produto foi lançado na década de 1950, quando os brinquedos não passavam por muitos testes de segurança. Olhando assim, parece até ser um jogo comum de dardos, mas os dardos tinham a ponta de ferro afiada e provocaram a morte de uma garota em 1987, o que fez com que esse brinquedo fosse banido. Depois nós temos o parquinho de metal. Esses parques tinham risco de provocar lesões, tétano, cortes ou outros ferimentos e poderia levar até a morte se não tratasse. Além disso, esquentava muito no calor, queimando várias e várias queimaduras nas crianças. E felizmente, quase todos os parquinhos de metal foram substituídos por peças de plástico para evitar ferrugem, ferimentos e até mesmo mortes nas crianças. Gilbert U-238, laboratório de energia atômica. Esse brinquedo é por muitos considerado um dos mais perigosos do mundo. E não seria diferente com a gente. Ele foi criado em 1950, em uma época em que as normas de segurança para a fabricação de brinquedos não era tão rigorosa como as de hoje. O Gilbert U-238 inclui 4 amostras de minérios atômicas. A intenção do kit era permitir que as crianças criassem e observassem reações químicas e nucleares, utilizando esses materiais radioativos. Eu nem preciso então dizer por que esse brinquedo era tão perigoso. Depois nós temos também o trampolim. Os trampolins são muito divertidos, mas guardam um alto grau de periculosidade, pelo risco de quedas que podem resultar em graves lesões. Pode-se até perder a coluna, além de uma série de outros ferimentos. Agora, esse outro brinquedo aqui era para as meninas, a Barbie patinadora. Muitas pessoas nem faziam ideia do perigo que esse brinquedo tão legal guardava. Isso porque saíam faíscas reais dos patins dela, semelhantes a um isqueiro. E se um dia as crianças quisessem vestir essa boneca com um vestido, isso logo seria um grande perigo. Já pensou se o negócio pegasse fogo? Eu nem quero pensar nisso. O Moon Shoes era um sapato com bolas que permitia você pular de um lado para o outro. Mas algumas crianças exageravam no tamanho dos pulos e acabavam se machucando. O brinquedo durou apenas 1 mês e meio e foi proibido de ser vendido devido aos vários acidentes. Agora, o estilingue é um dos brinquedos mais antigos, que consiste em uma base com um elástico que pode ser puxado e solto, mas apesar de parecer inofensivo, ele é muito perigoso devido à sua força e velocidade. Em muitos países ele foi proibido por ser considerado uma arma, já que muitas pessoas o usavam para atirar em animais ou até mesmo em brincadeiras perigosas. O brinquedo, lançado em 1950, foi proibido em vários países. Agora nós temos esse Aquadots. Quando o Aquadot chegou nas prateleiras, lá pelo ano de 2007, eles pareciam ser uma nova maneira inofensiva para as crianças de se divertirem e expressar, é claro, a sua criatividade, pulverizando aquela água em bolinhas, sabe? Para ajudá-las a ficar juntas. O único problema, o revestimento que cobria as esferas, que continha GHB, um químico perigoso usado para intoxicar e incapacitar as pessoas. Depois que várias crianças foram envenenadas e colocadas em coma, os Aquadots foram rapidamente recolhidos. E depois nós temos também o Bate-Bate. Eu brinquei muito com isso, hein? Bate-Bate era o sonho de muitas crianças e o pior pesadelo de muitos pais. Inventado com o único propósito de fazer o máximo barulho possível, eles certamente cumpriam essa promessa. E infelizmente, as primeiras versões eram propensas a quebrar a cara das crianças, criando não apenas riscos de asfixia, mas também muita chance delas se cortarem. E é claro,
Quem nunca macetou um dedo com aquilo? Com certeza você já deve ter visto, ou até mesmo brincou com aqueles brinquedos que você é tipo um dentista do jacaré, sabe? Aquele que você coloca o dedinho ali nos dentes e conforme você ia apertando, você poderia apertar nos dentes certo e a boca continuava aberta. Ou você errava e apertava o dente que estava, vamos dizer assim, doendo e a boca fechava do nada na sua mão. E assim você perdia a brincadeira. Mas até então esse brinquedo não foi projetado para ninguém se machucar. Na verdade, só na diversão. Mas a cada dia que passa, os seres humanos encontram mais e mais maneiras de se autodesafiar e acabaram inventando coisas que até mesmo Deus duvida. Para que, gente, fazer isso? E então alguém teve simplesmente uma brilhante ideia de trocar os dentes do jacaré por lâminas afiadas. E aí a brincadeira fica, além de séria, muito perigosa, porque quando o jacaré fecha a boca, vai machucar de verdade. Isso é claro se não arrancar um dedo, né? Se o brinquedo do Toy Story estiver morto, os outros brinquedos vão ter que brincar com um cadáver? E não vão poder falar nada? Então brinque direito. Tipo assim, o brinquedo tá lá morto, né? Como avisar pra criança que aquele brinquedo ali tá morto? E é um cadáver. Na realidade, essa afirmação aí é fake, tá? Porque brinquedos não morrem em Toy Story. Se você assistiu Toy Story 1, você deve se lembrar daquela cena onde o vizinho do Andy, o Sid, sabe, explode os brinquedos. E no quarto dele tem um monte de brinquedos esquisitos, né? Que ele pega a cabeça de um, a perna de outro, junta tudo e transforma em um novo. Esses brinquedos, na verdade, são um monte de pedaços de outros brinquedos juntos. E eles continuam vivos. Então não importa se você tira a cabeça, ou a perna, ou o braço, o que for do brinquedo, ele continua vivo. O próprio garfinho, antes de virar um brinquedo, era só um garfo. Aí a Bonnie colocou olhos e boca nele e pronto, ele virou um brinquedo com vida. Eles nunca vão morrer e eles não vão brincar com um cadáver. Então se você curtiu o vídeo, me segue pra mais.